vou fazer uma reflexão sobre esse momento mesmo, tá? Eu ia falar hoje sobre a questão da depravação total, até prometi, né? Vou até parar de prometer divulgar antecipadamente o tema da semana seguinte, porque, enfim, né, eu tenho participado de algumas coisas, minha vida está um pouco corrida, alguns projetos aí acadêmicos que eu tenho também trabalhado. Eu faço faculdade de matemática, então tenho agitado algumas coisas na minha área, né? Enfim, né, acontece várias coisas e acaba, às vezes, né, a gente entendendo que é o momento de trazer uma outra palavra, né? Então a gente acaba, né, não cumprindo a promessa. Mas eu vou falar sobre depravação total ainda. Mas hoje eu queria falar sobre um livro que está muito em voga nesse momento, tá? E segunda-feira a gente já conversou sobre um livro. Quem esteve ligado nas atividades da Igreja Batista Central viu? A gente conversou sobre relacionamentos, né? Foi muito bom. Eu trouxe minha noiva no Instagram e a gente discutiu os 3 primeiros capítulos de um livro assim fenomenal que a gente indica, né? Que é as 5 linguagens do amor, né? A gente vai continuar fazendo live sobre esse livro. A gente quer trabalhar todos os capítulos. E a gente te indica muito. Você lê com seu marido, lê com seus filhos, lê com a sua família, tá? Lê com a sua esposa, enfim, porque o livro ele fala principalmente sobre relacionamento conjugal, né? Pode ler com seu namorado, ou seu namorado, sua noiva, seu noivo, né? Mas ele não serve somente para relacionamento conjugal, ele serve para todos os tipos de relacionamentos. Então é fundamental, já assim, todos nós somos seres relacionais, como eu costumo dizer, né? Que a Bíblia nos ensina, né? Que somos seres relacionais. Né? Então todos nós precisamos nos relacionar, né? E se nós precisamos nos relacionar, temos que nos relacionar da melhor forma possível, né? Estreitar ao máximo os laços, né? Com a sua igreja, com a sua família, enfim, com as pessoas que estão ao nosso redor. E esse livro ensina você a fazer isso de uma forma muito boa, né? Enfim, então se você não viu essa live, você pode ver, tá no YouTube lá, né? A gente então já te indicou na segunda-feira, né? Esse livro para você estar lendo, né? Nessa quarentena aí, não tem nada para fazer, vai ler um livro aí que vai abençoar a sua vida, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E hoje, né? Eu queria trazer uma reflexão em cima de um outro livro sobre esse assunto que a gente está vivendo, né? Sobre o coronavírus. John Piper, que é um teólogo muito famoso, ele escreveu um livro, né? E foi lançado há pouco tempo. Coronavírus e Cristo é o nome do livro e ele está sendo disponibilizado gratuitamente, né? Então você pode, Thiago, não tenho dinheiro para comprar 5 linguagens do amor. Você pode, é barato, menos de 20 reais, se eu não me engano, na Amazon você encontra, por exemplo. Mas não tem dinheiro, Thiago. Coronavírus e Cristo está sendo disponibilizado gratuitamente ele digital, né? É o e-book dele, né? Mas você pode adquirir, você pode ler no seu celular, você pode ler no seu Kindle, você pode ler onde você quiser, no seu computador, no seu tablet, enfim, gratuitamente. Livro pequeno, 100 e poucas páginas e muito bom, né? Eu tenho lido ele e eu queria trazer uma reflexão em cima desse livro, tá? Quem não conhece, John Piper é um teólogo muito famoso, mas quem não conhece, eu vou apresentá-lo, né, rapidamente, para vocês passarem a conhecer. John Piper, ele é o fundador e professor principal do desiringgod.org, tá? Ele é chanceler do Colégio Seminário Bethlehem. Pedido de oração pela vida do meu filho Everton Genilson e Fabiola, para deixar Nicéia, vamos estar orando no final pela vida dele. Ele pastoreou, né, por 33 anos a Igreja Batista de Igreja Batista Bethlehem em Minneapolis, Minnesota. Ele é autor de mais de 50 livros, incluindo Surpreendido por Deus, Uma Glória Peculiar e Lendo a Bíblia de um Modo Sobrenatural, né? Então esse é John Piper, para quem não conhecia. Eu vou ler a contracapa do livro só para vocês se ambientarem, depois a gente começa a nossa reflexão. Diz assim: em 11 de janeiro de 2020 foi noticiado que um novo coronavírus, SARS-CoV-2, né, havia feito sua primeira vítima em Wuhan, China. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde havia declarado a doença Covid-19 como uma pandemia global. Em meio a medos e incertezas, é natural perguntarmos o que Deus está fazendo. A gente pergunta isso de fato, né, muitas vezes, em meio a situações como essa. Ele continua dizendo: em Coronavírus e Cristo, John Piper convida leitores de todo o mundo a permanecer na rocha sólida que é Jesus Cristo. Nele, nossas almas podem ser sustentadas pelo Deus soberano que ordena, governa e reina sobre todas as coisas para realizar seus sábios e bons propósitos em prol daqueles que nele confiam. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Piper oferece 6 respostas bíblicas a essa pergunta, mostrando-nos que Deus está agindo nesse momento da história, né? Então eu resolvi trazer a exposição desse livro, só vou trazer o primeiro capítulo, né, para não ficar extenso, e aos poucos eu vou trazendo aí o que eu tenho entendido aí a respeito desse livro, né, que fala como que a gente pode ler, né, a situação que estamos vivendo a partir das escrituras sagradas, né.
Então eu trouxe exatamente para trazer conforto e trazer também entendimento da situação que estamos vivendo a partir das lentes cristãs. Tá bom? Talvez, né, pode acontecer, é um autor, né, não é a escritura, não é a própria escritura sagrada falando, né, mas ele usa a palavra de Deus. Então, se ele tiver algum entendimento, né, das escrituras sagradas que eu não concordo, eu vou trazer as duas visões aí até para vocês terem aí como vocês mesmos tomarem a decisão a partir das escrituras sagradas. Olhar as escrituras sagradas e ver qual das visões, né, correspondem mais adequadamente à palavra de Deus, tá? Desde já, né, mais uma vez, te convido a adquirir esse livro, né, que está sendo disponibilizado gratuitamente, a versão digital dele, né, através do site do Ministério Fiel. Só você chegar lá, vai pedir um cadastro lá, não paga nada, você faz o seu cadastro, né, bota seu nome e tal, eu não lembro os dados que ele pede, mas ele pede alguns dadinhos lá, você bota lá e você vai poder baixar gratuitamente esse livro aí, que tem abençoado muitas vidas, tá, no mundo todo, né. E John Piper, no começo do livro, ele começa explicando a situação que estamos vivendo, né? Que o vírus afeta principalmente os pulmões, que a primeira morte relatada foi na China em 11 de janeiro de 2020. E é importante, né, ele ambientar, apesar de a gente já estar bem inteirado desse assunto, né? Porque estamos vivendo, né? Mas esse livro ele pode acabar ficando para a posteridade, né? E talvez as pessoas aí no futuro não conheçam tão bem essa realidade que estamos vivendo, tá? Então por isso que ele explica, né? Então ele explica a questão também do isolamento, né? Que foi para evitar a propagação do vírus. Ele fala também das consequências econômicas, enfim, né? E ele fala também que isso não é novo, que também não é um discurso aí novo pra gente, né? A gente já ouviu falar muitas pessoas falando que essa situação que estamos vivendo não é uma situação nova, né? Que existiram outras enfermidades como essa aí se propagando por todo mundo aí no passado, né? E talvez o exemplo mais citado aí, que ele também cita, né, o da gripe espanhola de 1918, né, onde aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram, né? E ele fala, e aí é uma reflexão importante pra gente, né? Talvez você não tenha enxergado isso, né? Mas ele fala como esse tipo de situação, como isso que estamos vivendo, revela a fragilidade do mundo. E isso é mais um argumento, né? Que deveria te fazer se agarrar em Deus, né? Muitas vezes, né, na correria dos nossos dias, né, em meio aos sonhos e a correria, né, que a sociedade nos impõe, a vida ela nos parece sólida e consistente. Mas momentos como esse revelam que a vida, na verdade, ela é frágil e temporária. Por isso que devemos nos apegar às coisas de Deus, que são eternas e sólidas. Tá bom? Esse livro ele é dividido em partes, né? Na primeira parte ele intitula de O Deus que reina sobre o coronavírus, né? Apesar da situação estar calamitosa, né, nós sabemos que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas, ele não perdeu o controle das coisas, tá? Nós precisamos lembrar disso em tempos como esse, né? E o título do primeiro capítulo do livro é Venha para a Rocha. E por que esse título? Porque ele está querendo dizer, né, o que ele está querendo enfatizar é que o mundo ele pode trabalhar com probabilidades, né? A gente vai explicar isso melhor durante a nossa reflexão. O mundo trabalha com probabilidades, mas Deus ele trabalha com certezas, tá bom? Em Deus temos certezas e não probabilidade. Então, nesse primeiro capítulo, ele começa aí relatando uma experiência que ele teve em 2005, né, quando ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele foi diagnosticado em 2005 com câncer de próstata. E ele ouvia lá que tinha tantos por cento de chance de sobreviver, tantos por cento de chance aí de vir a falecer, né? E que são coisas que parecidas com as coisas que a gente escuta, né? A gente fala assim, tantos por cento das pessoas do grupo de risco que são infectados vêm a óbito, tantos por cento sobrevivem, tantos por cento das pessoas que não estão do grupo de risco, que pegam a Covid, vêm a óbito, tantos por cento sobrevivem. É o que a gente escuta, né? Ou seja, mais uma vez, o mundo ele trabalha com probabilidade, mas Deus não. Deus trabalha com certezas, tá? Mas o autor destaca aqui, é importante a gente também fazer esse realce, né? Que quando ele fala que Deus trabalha com certeza, ele não está falando necessariamente que Deus vai dar certeza de cura, tá? Porque ele está falando que a certeza que temos em Deus é de algo que está além da cura, de algo muito melhor do que a cura, tá bom? É isso que deve nos confortar, né? Que nós temos, nós podemos ser curados ou não, mas nós temos, isso a gente vai ter que, a gente está no mundo, né? E é isso que o mundo dá, chances, né? A gente tem chance de ser curado, tem chance de não, mas nós sabemos que em Deus, que nós temos uma vida, né? Ainda que a gente morra, a gente tem uma vida garantida, a vida eterna. O que nós temos em Deus é certo, é garantido na morte de Cristo na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz, nos foi garantido isso. Então precisamos nos descansar naquilo que nos dá segurança, naquilo que nos dá certeza, naquilo que nós sabemos que temos a vitória, que é em Deus, que é sólido, diferente desse mundo que é frágil, tá? E Piper
Ele fala, né, que quando surgiu essa possibilidade dele estar com câncer, né, quando ele falou, muito provavelmente você vai estar com câncer, vamos ter que fazer a verificação aí para confirmar, ele começou a ver o mundo mudando diante dos olhos dele, né? E de fato, quando a gente está diante da morte, quando a gente vive momentos como esse, né, muitas coisas nos vêm à mente, né? Coisas que a gente achava que tinha valor, a gente percebe que não tem tanto valor assim, né? Coisas que a gente não dava valor, a gente começa a perceber que são mais valorosas do que a gente acha, enfim, né? Em momentos como esse, né, e é o convite que eu quero te fazer, que o livro te propõe também, né, é que a gente pare para fazer uma análise da nossa vida, né, e verificar se de fato, né, estamos valorizando as coisas corretas, as coisas que realmente têm valor, estamos valorizando as coisas eternas. Esse é o momento da gente parar para refletir, parar para pensar. E quando a gente voltar para a nossa realidade, quando a gente voltar para os dias normais, para a correria da sociedade, a gente possa voltar diferente, voltar mudado. Né? Que a situação não possa ser apenas mais uma situação, mas que nesse momento a gente possa parar, pensar, refletir e deixar Deus te transformar para o resto da vida. Tá bom? A gente não pode depois disso simplesmente esquecer do que passou. Precisamos lembrar que existem coisas que são verdadeiramente valorosas, coisas eternas, tá? Não coisas temporais e frágeis, coisas sólidas, e que nessas coisas que devemos nos pautar e, de fato, valorizar, tá bom? Então, o livro ele continua, né? E ele faz um realce muito interessante, né? Que é, na verdade, um ataque ao misticismo, né? Principalmente eclesiástico, tá? Ele fala, né, que nessa situação, né, quando ele estava ali, né, com probabilidade de ter câncer de próstata, que depois foi confirmada, né, ele fala que ouviu a voz de Deus. Né? Ele fala que ouviu a voz de Deus, né, em meio a esse caos. Né? Mas ele deixa bem claro que ouvir a voz de Deus aqui não significa que ele ouviu uma voz de fato, do nada no seu ouvido, né? Tipo assim, John Piper, Tiago, não sei o que lá, não. Ele está falando que a confiança de que Deus fala está enraizada no entendimento de que a própria Bíblia é a palavra de Deus. Isso é importante, né? Os teólogos ortodoxos até costumam brincar, né? Dizendo assim, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta, né? A gente vive uma cultura eclesiástica, principalmente, né? A cultura das igrejas, né? Onde as pessoas leem muito pouco a Bíblia. E quando leem, geralmente não estudam ela, né? E quando estudam, muitas vezes não conhecem as ferramentas hermenêuticas para se fazer a interpretação correta dela, né? E que vive falando que Deus falou isso, a sociedade vive falando que Deus falou aquilo, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, principalmente vindo dessa galera. Por quê? Porque muitas vezes elas falam isso, né, se baseando, né, numa voz na cabeça ou num sonho. Falam assim, eu sonhei e Deus falou isso. Né? Eu ouvi uma voz que era para fazer isso. Né? Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, né? Mas eu já vi muitas pessoas pautadas em um sonho, né, uma interpretação que ela teve de um sonho, né, ou de uma voz na consciência dela, né, que pode muito bem não ser Deus, né? Nesses casos não eram Deus, por quê? Porque essas coisas que eles disseram que Deus mandou elas fazerem, era contrária à palavra de Deus, eram antibíblicas, né? E não pode ser Deus então, por quê? Porque se essa voz na cabeça dela, ou esse sonho, diz coisa que a Bíblia diz ao contrário, né? Não pode ser Deus porque Deus não se contradiz. E a Bíblia é a própria palavra de Deus, né? Então, devemos nos apegar às escrituras sagradas, né? A gente costuma dizer que a Bíblia é nosso único manual de regra, fé e prática, né? Na Reforma Protestante, né, a gente relembrou, né, o solo da Escritura, que somente a Escritura é a nossa autoridade máxima, né, de regra, fé, prática e conduta, tá? Então, é a ela que devemos recorrer, né? É nela que vamos escutar a voz de Deus, né? O autor diz, Deus falou de uma vez por todas e ainda fala em sua palavra. A Bíblia, corretamente entendida, ela é a voz de Deus. Quer escutar a voz de Deus em meio ao caos? Leia a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus em meio à pandemia? Leia a Bíblia, porque a própria Bíblia é a voz de Deus, né? Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, estude ela, mas muito, 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 tanto que seus pensamentos passem a ser bíblicos. Passem a ser bíblicos. Assim, você vai escutar a voz de Deus. Semana passada eu falei, né, sobre a verdade e como o povo de Deus é o povo da verdade e, consequentemente, é o povo que também deve zelar pela verdade. Né? E uma aplicação disso que eu dei, né, é que em tempos de fake news nós devemos o quê? Checar as fontes.
para garantir, né, buscar garantir o máximo possível, pelo menos, né, a confiabilidade daquela informação. Da mesma forma, Deus nos deu uma fonte confiável, né, para que a gente possa checar se a mensagem transmitida veio de fato dele. Então, se você escutar alguém falando, Deus falou isso, cheque a fonte, que é a própria palavra de Deus, e verifique se essa mensagem que te passaram de fato corresponde à palavra da vida, a palavra da cruz, a palavra da verdade, a própria Bíblia, tá bom? Então, John Piper, no desespero, ele ouviu a voz de Deus. Por que ele ouviu a voz de Deus? Porque ele lembrou de um texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 ao verso 10, que diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, ele ouviu Deus dizendo, fique calmo, Piper, porque viva ou morra, você estará comigo. E é isso que esse texto está dizendo. Viva ou morra, você estará com Ele. E essa é a nossa certeza. É nisso que nós descansamos. Essa é a nossa certeza. A certeza que sempre estaremos com Deus. Sim, você pode pensar, Tiago, eu sou um pecador. Sim, você é um pecador. Mas Jesus se entregou para redimir o seu povo. Tiago, mas eu não sou cristão. Você pode se tornar um. Você pode fazer parte desse povo. Você pode apostar sua ficha na cura da enfermidade que estamos enfrentando, mas ainda que a cura venha, ela só nos dará um pouco mais de tempo nessa vida, porque no final das contas o fim ele é inevitável. Então eu quero te convidar a não apostar suas fichas nas chances do mundo, mas sim na certeza de Deus, na certeza da vida eterna. Deus te faz um convite para você fazer parte do seu povo. Aquele povo que Deus entregou o seu Filho para redimir através da cruz do Calvário, através do sacrifício dele na cruz. Faça parte. Deixe Deus te transformar. Passe a seguir os passos de Cristo. E você não vai mais ficar à mercê dessa fragilidade do mundo, mas você vai viver uma vida sólida em Cristo Jesus. Você vai pisar num chão sólido, a rocha, que é o próprio Deus. O autor também vai continuar dizendo, né? Porque você poderia falar assim, ó: Tiago, você está falando da esperança no porvir, mas e o agora? Então ele vai começar falando sobre o agora, tá? O autor, ele fala que o objeto da esperança, ele é o futuro, né? O que nos dá esperança é o futuro. Mas a experiência da esperança, ou seja, o objeto da esperança é o futuro, mas a experiência da esperança está no presente. Ou seja, nossa esperança está no porvir, né? Na nossa vida por vir com Deus. Mas nessa esperança, ela transforma o nosso presente. Nessa esperança do futuro, essa esperança do futuro, ela transforma o nosso presente. Ou seja, a esperança do futuro dá sentido à sua vida no presente. A esperança no futuro, ela traz a alegria de viver no presente. Ela nos move hoje, mesmo presos em casa. A esperança no futuro nos traz paz. A esperança no futuro nos traz alegria hoje. Então, como ele diz, o objeto da esperança é o futuro, mas a experiência da esperança está no presente. O autor nos lembra que não devemos menosprezar o futuro, pois um porvir seguro, um porvir bonito, ele pode resultar num presente doce e num presente proveitoso. Amém? Vamos continuar lendo a palavra de Deus, mais um texto aí, Tiago 4, verso 13 ao verso 15. Diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E eu te pergunto, né, na virada do ano, né, a gente costuma fazer planos. O que você pensou para esse ano? O que você planejou para esse ano? O coronavírus também nos lembra que não sabemos de nada. O coronavírus nos lembra que, na verdade, deveríamos reconhecer a nossa ignorância. Nós podemos fazer planos, mas só serão cumpridos se Deus quiser. Então, por isso que a Bíblia diz, não é para a gente falar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós devemos lembrar que só vamos fazer isso e aquilo se de fato Deus quiser. E esse coronavírus nos lembrou disso, né? Planejamos tantas coisas para esse ano, mas Deus não permitiu, né, que essas coisas pudessem acontecer, né? Ou seja, só podemos fazer as coisas se Deus quiser. Precisamos reconhecer a nossa ignorância
entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, que sabe de todas as coisas. Então ele compartilha uma experiência, né, que quando ele estava com câncer, né, ele um dia antes, né, de ele descobrir que estava com câncer de próstata, alguém perguntou para ele se ele estava bem, ele disse que estava bem, né? Mas no dia seguinte ele descobriu que tinha câncer. E a partir de então, ele fala que nunca mais falou que está bem. Ele, sempre que alguém pergunta para ele se ele está bem, ele responde que se sente bem, né? Por quê? Porque ele na verdade não sabe que está bem. O que nós temos, na verdade, é uma opinião baseada em uma impressão. Mas ele diz, Deus, ele é a verdade. É ele que sabe se de fato estamos bem. Nós, no máximo, nos sentimos bem, mas só Deus sabe se de fato estamos bem. E isso é uma forma de lembrar o quão ignorante nós somos e que só Deus sabe de todas as coisas, né? E nós precisamos viver uma vida assim, né? Reconhecendo a nossa ignorância e depositando a nossa esperança e o nosso planejamento nas mãos de Deus, que é o que sabe de todas as coisas, né? Então, isso que ele faz, né, é uma forma de mostrar, né, de revelar a sua ignorância, né, de se apresentar ignorante perante Deus. Né? E da mesma forma, a gente precisa fazer isso. Tá? Lembrar que o amanhã está na mão de Deus. Só vamos fazer se Deus quiser. Né? Da mesma forma, estamos bem? Nos sentimos bem. Mas só Deus sabe se de fato estamos bem. E de fato, quantos dias nós temos de vida. Vivemos como se tivesse a vida toda pela frente, ou 1 milhão de vida, 1 milhão de anos. Parece que a gente nunca vai morrer, né? Às vezes a gente tem a sensação. Mas só Deus sabe, né? Quando que será a nossa hora. Por isso devemos viver uma vida aí pautada nas coisas eternas, e não nas coisas desse mundo. Né? O resumo desse capítulo, né, e desse livro, né, um dos pontos principais desse livro é: tudo acontece debaixo da permissão de Deus. É isso que precisamos lembrar. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Deus não perdeu o controle. Nosso Deus, ele tem planos maiores que os nossos. Enxerga além de nós. Por isso precisamos confiar nele. Aquele que sabe que a verdade não é essa, que a verdadeira vida não é essa. O que por amor nos dá essa verdadeira vida. Amém? Amém.